Boa tarde a todos. Sou Carlos Almeida e gostaria de compartilhar com vocês minha experiência com esse destino interessantíssimo que é Budapeste. Tudo aquilo que está na parte central ou oriental do continente europeu tem uma coincidência ali nos idiomas, né? Uma grande parte, não todos, não é o caso da Hungria, por exemplo, mas uma grande quantidade fala idiomas eslavos. A gente pode considerar, por exemplo, russo, polonês, tcheco, búlgaro, uma infinidade. É uma família bastante grande. Uma outra coincidência que a gente vê também é na religião, né, que são cristãos ortodoxos em vários lugares. Não é o caso também da Hungria, mas só para situar leste europeu. E também a gente tem duas outras coisas é que em algum momento da vida, né, da história desses países, eles tiveram regime econômico socialista e também regime político de partido único. Quer dizer, não era uma democracia, e a gente vai ver isso aí mais para frente. Mas basicamente é um período que isso ficou mais famoso, né? É a época da Cortina de Ferro. Então a gente tinha de um lado os países mais ligados com o capitalismo, né? Mais alinhados com os Estados Unidos, mais democráticos, e do lado, enfim, do lado da União Soviética, né? Do lado mais socialista, comunista. A gente viveu, né, na Guerra Fria essa diferença que foi, de fato, uma coisa que a gente falou, né, que tratou a vida inteira durante esses anos. A Hungria, deixa eu mudar aqui o slide para a gente ver alguns dados da Hungria. E então, uma característica importante na geografia é que não tem saída para o mar, tem fronteira com os 7 países que a gente está vendo aí na tela, delimitado ao leste pelos Alpes e a oeste pelos Cárpatos. Tem clima temperado continental. A população da Hungria hoje é de cerca de 10 milhões de habitantes. Desses aí, 90% são os húngaros, mas a gente tem uma quantidade ainda de ciganos alemães, sérvios, enfim. Eu resolvi concentrar em Budapeste porque é uma cidade muito rica, uma cidade surpreendente. As pessoas que vão a Budapeste pela primeira vez normalmente é uma boa maneira de começar uma viagem pela Europa Central, exatamente por causa disso. É uma surpresa incrível. Hoje já está mais conhecida, mas na época que eu comecei a ir, há uns, 18 anos atrás, alguma coisa assim, não era tão conhecida, as pessoas não iam tanto. Então a gente ficava assim muito entusiasmado com uma surpresa, né, que a gente tinha. Budapeste tem quase 2 milhões de habitantes, 1.800.000 habitantes. E depois uma curiosidade é que as cidades, as principais, depois da capital, elas não são cidades grandes. Para vocês terem uma ideia, Debrecen, né, tem 200.000, Miskolc 170.000, Szeged com 160 e Pécs com 160.000 também. Quer dizer, são cidades pequenas. Budapeste, a maior cidade, então 1.800.000 habitantes. Lá na Hungria a gente encontra a língua que as pessoas consideram, os especialistas mesmo, como dos mais difíceis idiomas do mundo. O mandarim é um outro idioma bastante difícil, mas o húngaro realmente é uma piada, viu? São 44 vogais, para vocês terem uma ideia.
Os idiomas, depois desse difícil húngaro, que se seguem são alemão, eslovaco, ucraniano, sérgio, esloveno, croata e hebraico. Então é um mosaico, né? Essa parte. A Europa é assim, né? O mapa político foi mudando, né? Se alterando durante os anos. A maioria de cristãos, né? Desses cristãos, a maioria é católica, é uma república parlamentarista, tem sua divisão feita em 19 condados, mais a capital, chefe de Estado, presidente, chefe de governo, primeiro-ministro. Na agricultura, os principais produtos são trigo, milho, beterraba, cevada, batata. Na mineração, gás natural e carvão. Na indústria, se destacam uma que eu adoro, que é a alimentícia, de bebidas, química, petroquímica, a indústria de construção. E nesse cenário, então, falta falar do povo, né? O grupo étnico, né, dos magiares, né, como são conhecidos, os húngaros, eles fazem parte de um grupo que invadiu a Europa Central e se estabeleceu ali na bacia dos Cárpatos no século IX, e nesse local, então, eles fundam o que seria conhecido o que é conhecido hoje como a Hungria, melhor falando. Então, deixei aí algumas informações como PIB, renda per capita, índice de desenvolvimento humano, que ali dentro dessa região só é superado mesmo pela Alemanha e pela Áustria, né? Índice de analfabetismo, que é maravilhoso, mas isso é em toda a região, né? De 1%, alguma coisa em torno disso. Um lugar assim bastante especial, então eu vou dar início agora mesmo a essa nossa visita. A Budapeste nasceu onde antes havia um assentamento celta, em seguida aos celtas chegaram os romanos, e essa aldeia romana, Aquincum, né, durou um bom tempo, e dizem que são os romanos que vão ser os primeiros a tirar proveito de uma das maiores riquezas dessa região, dessa terra, que é o número absurdo de fontes de águas, né? Um manancial de águas térmicas, né? Então, isso se transformou numa coisa muito famosa. Os nacionais usam muito, os húngaros curtem muito essa riqueza que eles têm, a gente vai mostrar, vai ver aqui, e também durante a invasão turco-otomana, os caras construíram coisas incríveis e aí começou a ficar um pouco mais luxuoso, mais bacana. Então, pra vocês saberem que inicialmente, em termos de uma população que se estabeleceu e construiu e viveu organizadamente, são os romanos. Então, temos aí Aquincum. Vamos lá. Eu defini, para facilitar o nosso entendimento, a cidade é dividida pelo rio Danúbio, né? Uma das coisas mais lindas. O Danúbio corta Budapeste ao meio. E dessa maneira eu defini alguns atrativos, os imperdíveis, né? O que a gente faz normalmente. Então a gente vai ver a Igreja de Matias, Bastião dos Pescadores, Castelo de Buda. Esses três atrativos estão numa mesma região, numa mesma colina, e entre eles tem um pequenino bairro, né, com pequenas ruas que também são muito pitorescas. Descendo então a colina, a gente vai ter o Hotel Termas Gellert, e depois subindo de novo, a gente vai ter a Citadela, de onde tem uma vista muito bonita. Então, agora vamos fazer a visita juntos. Esse primeiro slide mostra, do lado esquerdo, Buda. Vocês estão vendo que a foto foi tirada do alto, né? Então a gente está no alto da colina, e dessa colina
a gente tem a noção boa, tudo que está à esquerda é Buda, tudo que está à direita é peste, é parte da esquerda então. Peste é absolutamente plana, ao contrário de Buda. Buda tem bairros elegantes, de casas, casarões caríssimos e tal, mas é um dos lugares que a gente consegue visitar mais rapidamente, porque não tem a mesma concentração de atrativos como em Peste. Vocês vão perceber isso aí. Então, o Danúbio é um atrativo da cidade, porque, por exemplo, em Viena a gente tem o rio Danúbio, em Bratislava também, mas em Viena, por exemplo, ele não cruza a cidade no centro, ali, né, no seu curso natural. O que os caras fizeram foi construir canais, né, para levar as águas do Danúbio para o centro de Viena. Em Budapeste, não, é natural, era assim mesmo, é um cenário muito agradável, porque você está caminhando, está resolvendo alguma coisa, ou está simplesmente passeando, e daqui a pouco se dá de cara com o rio, com uma margem bacana, bem tratada, elegante, cheio de restaurantes e cafés e lugares gostosos para curtir. O Danúbio, eu coloquei aí, segundo maior da Europa depois do Volga, nasce na Floresta Negra e vai até o Mar Negro, na altura do Delta, né? Ali na Romênia. A primeira união entre Buda e Peste, né? Então, antes de ser Budapeste, Peste era uma cidade, Buda era uma cidade e do lado de Buda ainda tinha Óbuda. Então, o que acontece com essa ponte? A gente vai ter uma integração maior. As pessoas se atravessavam o rio, claro, de barco anteriormente. Budapeste sempre foi um centro de trocas, depois um centro de comércio, né? No início da sua história. Então, sempre houve muito comércio nessa região e a construção da ponte vai fazer uma diferença imensa. Essa ponte foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial e eles refizeram de maneira muito bacana, é uma ponte muito elegante e está preparada para os pedestres. Então é possível atravessá-la se o clima permite, né? Se não está ventando muito, se não está muito frio, chovendo, enfim, dá para curtir muito, é um excelente passeio. Essa foto eu tirei no dia, por isso eu escrevi aí 20 de agosto, na festa de Santo Estevão, que é o padroeiro. Nesse dia a ponte está fechada, claro, dali saem os fogos, e eu queria contar para vocês da festa, que dura o dia inteiro. Tem gente que vem do país inteiro para essa festa, e há uma coisa que me lembrou a Esquadrilha da Fumaça aqui no Brasil. Os húngaros são loucos por esses aviões que fazem acrobacias. Então, os caras fazem loucuras e passam por baixo dessas pontes. É uma festa lindíssima. Muito bem. Então, a gente, aproveitando a ponte, sobe ao bairro de Buda, né, o bairro do Castelo, que eles chamam. E ali a gente tem uns prédios muito importantes. Claro que o castelo é um deles, mas um que vocês estão vendo agora é a igreja de Matias, chama muita atenção com esses pináculos aí, sobretudo essa cerâmica de majólica, né, do telhado. É bastante importante a igreja, muito visitada, e a gente teve um casamento muito importante, né, para registrar, que foi o casamento da Cici e o Francisco José. Foi realizado nessa igreja que a gente está vendo agora. É uma igreja muito bonita, por fora ela está bem no centro desse bairro do Castelo, e ela tem uma característica que é muito impressionante, porque a gente está vendo uma igreja bonita aí, mas mais uma igreja bonita na Europa, não é mesmo? E o que faz ela de diferente? Mais para frente a gente vai ver, vai falar da ocupação turco-otomana, né?
E eu pus aí um slide do interior da igreja, mas do lado direito, esse slide mostra a pintura, ela é toda pintada, todas as colunas, todas as paredes, toda pintada como se fosse uma mesquita. Então é muito impressionante quando a gente entra e tem esse impacto, que de fato a gente vê esses arcos góticos, mas a gente vê uma mistura de pintura que remete, que registra um passado que aconteceu ali mesmo. Então, essa mistura é inusitada, fica elegante, fica bonito, colorido, é muito bonito. Pintada, a sensação, às vezes, é de que a gente não está numa igreja. É igreja católica dedicada à Nossa Senhora, e a gente chama de igreja de Matias, não de São Matias, que é o rei Matias. Do lado de fora da igreja, a gente tem o Bastião dos Pescadores. Ele é um pouco maior do que a gente está vendo aí na foto, mas toda vez que houve a possibilidade de usar uma foto minha, né, feita pela minha máquina, pelo meu telefone, eu dei preferência, e eu me lembro bem que essa foto aí, registrando a escada, para dizer a vocês que existem várias maneiras de chegar. Você pode chegar até o alto do morro do castelo de ônibus, pode chegar de carro, pode chegar de escada, por isso eu coloquei aí. Também é possível chegar de funicular. Existe um registro de que essa estrutura toda do Bastião dos Pescadores, que é muito bonita, hoje funciona como um mirante, né? Tem até um pedaço, que é o pedacinho que está embaixo da torre, que eles cobram um ingresso se você quiser fazer foto dali. Tem um pequeno café nessa parte, tem um banheiro público um pouco mais atrás, e foi construído com a intenção de que fosse na área onde havia sido o mercado de peixe, foi construído como um elemento de defesa, mas jamais funcionou como um tal. E o nome não é à toa. O nome dos pescadores é porque o rei gastou tanto dinheiro com a construção da igreja que faltou para concluir essa parte do projeto que já era previsto, de maneira que foram os pescadores do Rio Danúbio que se cotizaram, né, e deram dinheiro, por isso a homenagem a eles, Bastião dos Pescadores. A terceira atração, né, o terceiro atrativo dessa região, tudo muito pertinho, um do lado do outro. Tanto a igreja, o Bastião fica na frente, e um pouquinho antes, né, bem quando você chega no alto da colina, se você chegar de funicular, por exemplo, por isso é que eu coloquei o slide pequenininho aí, que é muito bonitinho o funicular, $6 ou $7 para subir, e então você chega do ladinho, do lado esquerdo desse prédio bonito que vocês estão vendo, que é o castelo. Na verdade, tem cara, chama de castelo, mas tem cara de palácio, né? E foi, de fato, feito e utilizado como residência de reis, mas não mais, claro. Você não vai encontrar esse palácio, quer dizer, entrando, visitando, você não vai encontrar o mobiliário, né, e registros como uma residência. Vocês, quando chegam, encontram biblioteca, Galeria Nacional e Museu de História. Esse palácio foi restaurado completamente depois da Segunda Guerra Mundial, porque não só pela guerra, né, ele não foi só destruído por tiros e bombas, como grande parte da arquitetura da cidade, mas os nazistas tiveram o cuidado, como ali era um lugar de reis e rainhas, eles tiveram o cuidado de criar porcos dentro do palácio, dentro do castelo. Eu falei de ruazinhas, né? Então, entre o palácio, que eles chamam de castelo, e a igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores, a gente encontra, essa é a ruazinha principal. Existem outras mais estreitinhas, todas com essa carinha bonitinha, bem pitoresca e cheio de lojinhas, né? Tem muito souvenir, uns cafés, mas, claro, aí é como você vai comprar um souvenir,
um postal, alguma coisa, vai pagar sempre mais caro, porque é como se fosse comprar no Pão de Açúcar, no Corcovado, né? Tem lugar para comprar souvenir, a gente vai ver mais tarde. Agora a gente desce a colina, né, do castelo, caminha um pouquinho, ainda à margem do Danúbio, ainda em Buda, e vamos chegar numa esquina, né, que tem esse prédio muito bonito, e Termas e Hotel Gellert. Então, essa fachada principal aí da frente é do hotel, a fachada das termas é a lateral direita. A gente não vê, né? Mas ali na lateral direita tem uma entrada bacana, que é a entrada das termas, que são as termas mais famosas de Budapeste e que, meu Deus, já foi icônico, né? Tanto o hotel quanto essas termas. Era um ponto de encontro da aristocracia, da sociedade. Era, de fato, um lugar que não era para qualquer um. Esse slide mostra a essas termas, né, Gellert, por dentro, uma só, né, das piscinas, são várias. Você pode, não é só uma terma, não é só esse banho termal, claro, você vai encontrar aí dentro o spa também. Então você chega, se você tiver a sua mochilinha, a sua bolsa, você paga uma quantia muito pequena para guardá-la dentro de um caninho. Se você quiser uma toalha, você paga um pouquinho mais, o sabonete para tomar banho depois, e se quiser fazer massagem, outros tratamentos. Então, a gente tem tabelas para esse uso. Esse é um hábito budapestino mesmo. As pessoas têm o hábito de frequentar as termas. Por recomendação médica, às vezes, porque de fato existem águas ricas, né, em minerais, em substâncias que fazem bem à saúde. A temperatura, uma temperatura alta, não é uma temperatura qualquer, gira em torno de 60, 70 graus. Tem piscinas mais quentes, tem piscinas menos quentes, controladas. É um espetáculo. Então não é só lazer, mas também há pessoas que fazem tratamentos e, claro, eles têm os médicos especialistas nesse tipo de terapia que pode orientar. Mesmo lá, eles costumam ter, não todos os dias, mas em determinados dias e horários, eles têm um profissional que pode dar essa orientação. Deixando as termas, então, ficou faltando um atrativo que era a Citadela. Eu tirei essa foto de propósito. Eu estou de costas para a Citadela. Citadela, uma fortificação, né, de pedra que tinha o objetivo de vigiar essa altura do rio Danúbio, muito importante. E eu tirei essa foto porque o visual é lindo e a turma vai lá para isso mesmo. Então a Citadela não tem mais a função de um ponto militar, de um ponto de controle, de vigilância, nada disso. E todo mundo, é muito normal, muito comum o pessoal terminar a noite lá. Então a turma vai para curtir mesmo, para namorar, para tomar uma saideira lá em cima, fica cheinho e a vista é linda. A gente está vendo de novo Buda do lado esquerdo, Peste do lado direito, a ponte das correntes iluminada, e do lado direito, né, do lado de Peste, um pouquinho mais atrás, dá para ver torres do parlamento de Peste. Então, com a Citadela, a gente fecha a parte de Buda. Vocês viram que é uma parte bonita, importante, tem bastante significado, mas não é tão grande, né? Dá para curtir e dá para aproveitar, cobrir essa parte em um dia, se for, claro, fazer banho termal um pouquinho mais. E depois a gente vai atravessar o rio e vai para a parte de Peste, né? Vai ver, nem vou ler todos aqui, a gente vai fazer paulatinamente, de slide em slide, a gente vai conhecer todos esses lugares que compõem a riqueza, a vida, né, de Peste. É um lado da cidade muito mais animado, muito mais movimentado.
Icônico, lindo de morrer, surpreendente é a foto do parlamento. O parlamento húngaro é um dos mais bonitos que eu já vi, se não for o mais bonito que eu já vi na minha vida. Lindo por dentro também, eles são abertos à visitação. Entretanto, como vocês vão ver, a cidade é tão linda, tem tanta coisa para curtir, para visitar, para conhecer, para experimentar, que se você não tem muito tempo, eu acho que mais bonito, é bonito por dentro, mas muito mais bonito por fora, e eu acho que eu não perderia muito tempo entrando. Embora seja lindo, vou repetir, mas depende muito do tempo que você tem disponível para gastar em Budapeste. Então, está aí sede da Assembleia Nacional, e eu registrei o que eu acho também muito lindo, que combina com essa beleza arquitetônica, é que esse prédio e mais outros dois, um deles que eu me lembro é o Museu Etnográfico, eles foram prêmios que ganharam, foram projetos ganhadores de um concurso de arquitetura promovido pela Hungria. E o projeto vencedor foi esse aí, do parlamento. Uma coisa muito surpreendente. É lindo de dia, mas à noite. E o lugar mais lindo para você ver Budapeste, com certeza, é de dentro do rio Danúbio. Você vê os dois lados iluminados à noite, é uma coisa encantadora. Tanta coisa bonita, tanta coisa imponente, linda, elegante, mas eu me lembro que em Auschwitz está escrito quem não se lembra do seu passado está sujeito a revivê-lo. E um registro muito marcante e são esses sapatos aí, esses calçados que hoje estão fixos aí, são de ferro fundido, é uma escultura e representam uma fase terrível da história da humanidade, especificamente aí em Budapeste, para lembrar uma tragédia que ocorreu, e essa tragédia era promovida na Segunda Guerra, não exatamente pelos nazistas, aí nesse caso, mas pela Cruz de Ferro, que era a milícia simpatizante dos nazistas. Então, nessa época, os judeus eram enfileirados na beira do rio Danúbio, desse lado aí, do lado de Peste. Esse local fica próximo ao parlamento. E então eles colocavam os judeus amarrados e enfileirados aí, e eles eram fuzilados e depois jogados no rio Danúbio. Amarrados, eles para que desaparecessem, né? E amarrados, eles jogavam. Existem registros de que alguns desses animais se divertiam empurrando os primeiros dentro d'água e como eles estavam amarrados uns aos outros, os caras se divertiam vendo as pessoas caírem nas águas do rio Danúbio. O registro do sapato é pior, ainda piora a situação, é que nessa época os sapatos eram manufaturados, então caros e difíceis, nem todo mundo tinha sapato, ou pelo menos vários sapatos. Então esses milicianos, eles obrigavam as pessoas a se descalçarem. Eles depois iam aproveitar ou vender esses sapatos. E aí, parlamento, à margem com os sapatos, com a escultura dos sapatos, a gente vai caminhando. Eu fiz de uma maneira que a gente possa ir como se a gente fosse caminhando mesmo. Então, todas essas distâncias são passíveis, que a gente vai ver agora, são passíveis de serem cobertas caminhando. A gente vai ver, está vendo aí agora, né, a Basílica de Santo Estevão, maior e mais importante, guarda a mão direita de Estevão I, e é uma coisa inacreditável. Não só a igreja, porque ela é monumental,
por fora, ela é linda por dentro, mas o bairro, né, os arredores ali, as ruazinhas, também tem muito ambiente, também tem muitos bares, restaurantes, é uma vida animada. Então agora a gente vê o lado de dentro da Basílica, no slide principal, na foto principal, perdão, a gente vê a nave, né, central, e do lado direito, nessa estrutura riquíssima aí, está guardadinha, né, embalsamada, uma relíquia muito preciosa para os húngaros, que sai só uma vez naquele dia 20, né, no dia de Santo Estevão, ela faz um passeio pela cidade numa procissão. Nessa região, a gente tem um lugar muito bonito, também muito rico, muito elegante, também era local de encontro da aristocracia, que é a confeitaria Gerbaud. Gerbaud, conhecida no mundo inteiro. São Paulo, me lembro, tinha uma Gerbaud, mas era com O e circunflexo no final. Era uma casa que fazia bons doces chocolates, mais chocolates, eu acho. E a confeitaria Gerbaud, então, fica muito pertinho dessa zona que a gente está percorrendo, da Basílica de Santo Estevão até a confeitaria Gerbaud, você leva 5 minutos caminhando no máximo. Tem a Praça Roosevelt e em seguida uma concentração de hotéis espetaculares, como o Four Seasons, o Intercontinental, o Sofitel, essa turma, esses hotéis estão ali concentrados, e quase que atrás do Hotel Sofitel, praticamente, a gente tem a Gerbaud, que guarda até hoje, não mudou, a parte central da confeitaria não mudou muito, guarda ainda o clima, as pessoas já não são tão elegantes quanto já foram, né? Mas a confeitaria ainda é um luxo, ainda é super elegante. E, claro, a patisserie é das melhores, se não for a melhor. Eles capricham muito, claro, tem alguns doces que são tradicionais, mas outros atualíssimos, né? Eles enveredam por experiências novas, estão super ligados, é conhecido como uma patisserie campeã. Então façam suas refeições onde fizerem na cidade, mas guardem um espacinho, se gostam ou se podem, uma sobremesa para a confeitaria Gerbaud. A rua Váci nasce exatamente, chamam Váci Utca, como está escrito aí. É um calçadão. Me lembro de ser um dos lugares onde a gente mais se divertia antigamente, porque tinha uma concentração de cafés. Depois foram chegando os russos, abrindo cassino, umas lojas de souvenir que não são das melhores, mas mesmo assim mantém lojas que vendem os melhores souvenirs, assim, de melhor qualidade, coisas que vocês veem nos lugares típicos em todos. Na Rua Váci a gente vai ver algumas lojas que capricham mais, e ela tem num dos pontos, que é o seu início ou o seu fim, numa das extremidades, a confeitaria Gerbaud. Então, saindo da confeitaria Gerbaud, a gente caminha pela Rua Váci, caminhando devagarzinho, passeando. A gente leva, sei lá, uns 20 minutos, não mais do que isso, para chegar até a outra extremidade, onde está o mercado central de Budapeste. Na rua, a gente vai encontrar eu escolhi um dos restaurantes típicos da cidade, que tem arquitetura também luxuosa, né? Vocês estão vendo a fachada dos primeiros andares aí, que é feita em madeira esculpida, e depois em pedra trabalhada, com esculturas. É muito lindo. E eu botei um detalhe que chama a atenção de todo mundo. São 2 detalhes. Eu botei o bueiro que é feito de bronze, né? Uma coisa inacreditável, o cuidado que eles têm o tempo inteiro. E a iluminação também da rua é feita por lampiões
além de os lampiões já serem bonitos, eles ainda penduram flores em todos os lampiões. É uma rua muito agradável de passear. Depois das 10 horas da noite, perde um pouco o seu charme, porque depois das 10, como em vários lugares do mundo, no centro da cidade, vem chegando uma fauna, né? Alguns pinguços, algumas meninas caminhando devagar para ganhar vida rápido, né? Então vem um folclore, assim, vem uma fauna muito difícil. Então a recomendação para a Rua Várzea é mais cedo, enquanto o comércio está aberto, porque ela fica muito mais elegante. Falando em elegância, uma das coisas que a gente pode ver na Rua Várzea é uma das lojas, não é a maior, não é a principal, da porcelana Herend. Essa parte da Europa tem lugares, fábricas ou manufaturas, que é o caso, né, de porcelana. Então, alguns clientes normalmente pedem, né, eu queria levar uma coisa, um souvenir daqui, mas queria alguma coisa de melhor qualidade. Uma das coisas que a gente recomenda, sem dúvida alguma, é essa porcelana que tem qualidade como a de Meissen, por exemplo, na Alemanha. Finda a rua, né? Se a gente começou lá na confeitaria Gerbeau, a gente vai chegar ao Mercado Central. O Mercado Central, vocês estão vendo, muito bonito por fora, mas por dentro não é diferente. A gente encontra uma divisão ali. No piso superior, a gente tem comidas típicas, artesanato, cutelaria. O artesanato tem cristais, tem lã, tem toalhas bordadas, roupa bordada. As toalhas bordadas são campeãs lá. Tem sempre clientes que querem, enfim, quando voltam, querem receber as pessoas para contar da viagem e querem, enfim, fazer um jantar ou um almoço. E uma das coisas que mais se compra lá são esses bordados, especialmente essas toalhas. No térreo é um mercado convencional, como a gente está acostumado no mundo inteiro, frutas, legumes, verduras, mas tem coisas que são típicas do lugar, né, que vale a pena experimentar. São os salames, como os salames espanhóis, os salames húngaros têm a presença da páprica, né, páprica que pode ser doce ou picante. Os patês, muitos, como os franceses, de muito boa qualidade também, e os vinhos e digestivos e aguardentes. No subsolo ainda há um supermercado e a gente pode comprar peixe fresco. Peixe fresco quer dizer peixe vivo, né? Então, peixes de rio, que são os peixes que eles têm, e porque não tem mar, claro, e esses peixes são vendidos vivos, né? Estão em aquários com respiradores para oxigenar a água, como se fosse de um aquário normal. Você escolhe o peixe, o cara mata, limpa na hora, você leva o peixe para casa hiper fresco. Então aí a parte que eu mais gosto, que é a parte de dentro do mercado. A parte superior só existe nas laterais e nessa passagem que a gente está vendo aí no meio da foto, né, passando da direita para a esquerda. Então, nessa parte aí está a cutelaria, um dos mestres cuteleiros mais famosos da Europa. Tem uma barraquinha ali, quem gosta já deve ter visto em qualquer programa de televisão que fale de turismo. Do lado esquerdo, mais bordados. Do lado direito está a alimentação. Do lado de trás, que a gente não vê, tem um restaurante de comida típica. Mas do lado direito tem uma coisa espetacular, que é o Langus. Então, às vezes, a gente já visitou uma parte da cidade, tomou aquele café da manhã, bacana de hotel, e já foi caminhar. Dependendo do horário, já está chegando na hora de comer alguma coisinha. E, claro, aqui a gente vai ver, não falta o que provar. Vindo da direita, né, para a esquerda, frutas e páprica. Depois, no centro, legumes
e páprica. E depois à esquerda, páprica. Eu tive cuidado de botar essa foto dos pimentões, porque pimentão é páprica, né? Então, pimentão vermelho é páprica doce. E as pimentas picantes, tudo isso é da mesma família, né? Tudo isso é páprica. E vocês podem encontrar lá em pó a própria pimenta ou pimentão, fresco ou seco, ou eles moídos já no pozinho, na pasta. Não falta jeito de comprar e transportar em coisas pequenininhas. A páprica está na alma do húngaro. Falei do Langus, estou mostrando aí. Então, o Langus, que vende ali em cima, né, do lado direito, é uma massa, me lembra muito, é massa salgada, me lembra muito o panzerotto italiano, é um disco de massa que é frito, depois eles põem num lugar especial para escorrer bem a gordura, e aí você pode escolher a cobertura, tem uma série de fotografias com descritivo em algumas línguas. Eu tirei a foto desse aí, é o meu favorito. Ele está coberto com sour cream, né, creme azedo, e parmesão por cima. Normalmente, eu, quando chego lá, é quando eu tenho tempo, então eu já trabalhei, já fiz um tour, é num tempo livre para o almoço, e eu, claro, corro para lá, dou uma fugidinha lá. Lá eles vendem cerveja, inclusive a Hungria tem cerveja, não é nada de especial, mas também não é ruim. A cerveja do lugar que vende o Langus não é boa, então eu vou no do lado, compro o Langus ali, a cervejinha Dreyer, com a marca que lembra, né, o Brasil tinha um conhaque, não sei se ainda tem, conhaque Dreyer. Lá não é conhaque, é cerveja. E, bom, visitamos o mercado, compramos souvenir, provamos alguma coisa gostosa, saímos pela porta principal e viramos à direita e a gente chega ao Museu Nacional. Muito pouca gente visita o Museu Nacional, é um erro, quer dizer, a menos que você queira apenas tirar foto, dizer que foi, né? Não está interessado em conhecer a história, porque se tiver, essa é uma visita imperdível. O museu é super descomplicado, ele conta a história da Hungria a partir da pré-história. Então é a história completa. E você não tem que ficar lendo coisas e assistindo filmes e não precisa de um guia ou de um audioguide, né? Nada disso. Você lê as pequenas, então, claro, em inglês, o audioguide para outras línguas, né? Mas em inglês, alemão, francês, espanhol, isso está muito claro ali, né? Para cada atrativo, cada sala, cada uma das exposições, e você vai caminhando pela história e vai lendo as coisas, vai entendendo a história, porque está numa ordem arrumada, né? O acervo está arrumado numa ordem cronológica. Dessa maneira, fica muito fácil de visitar, muito gostoso, e você se detém mais nas partes que te interessam mais. Saindo do museu, continua pela mesma calçada e a gente vai chegar na sinagoga. A grande sinagoga é uma das mais lindas, também, se não for a mais linda que eu já vi. É um capricho, é um luxo, é uma coisa muito impressionante. É das maiores sinagogas do mundo. Não é maior, claro, botei aí que é a maior da Europa. Imagina, 3.000 pessoas. Uma das coisas imperdíveis é visitar a grande sinagoga de Budapeste. Saindo da sinagoga, continuando na mesma rua, saindo na mesma direção, ainda para o lado, agora saindo para o lado direito, a gente vai encontrar, perdão, era do lado direito do mercado e agora sai do lado direito, vai chegar na Praça Deák. Mas antes de chegar à Praça Deák, a gente vai passar, né, a partir ali da Praça Deák, nasce a Avenida Andrássy. A Avenida Andrássy que liga a Praça Deák até a Praça dos Heróis, que é a praça mais importante da cidade. Eles comparam com o Champs-Élysées. Aliás, vários autores comparam Budapeste, né, chamam
Budapeste como a Paris do leste, porque até a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, até antes da Primeira Guerra Mundial, era uma das capitais mais desenvolvidas que existiam, e eles aproveitavam muito, se lembram como um tempo alegre, né, como um tempo feliz da cidade de Budapeste, é considerada a Belle Époque de lá, patrimônio da Unesco, enfim. Nessa avenida, num determinado momento, a gente vai encontrar aquela concentração de marcas famosas. Se lá na Rua Váci, além daquelas lojas de coisas típicas, a gente vai encontrar as etiquetas símbolo da globalização, tipo Zara, H&M, etc., aqui a gente vai encontrar as mesmas, a mesma globalização, mas com etiquetas muito mais caras, né? Aí a gente vai ver Hermès, Dolce & Gabbana, coisas mais caras, grandes marcas. Na Avenida Andrássy, uma das coisas mais lindas é a Ópera de Budapeste. A construção da ópera, ela foi já na época do Império Habsburgo, e o imperador austríaco, claro, ele impôs uma condição que, ao final, a ópera não fosse maior, mais grandiosa, nem mais bonita que a ópera de Viena. Então, essa foi uma condição imposta pelo Francisco José, e a capacidade é grande, mas o que é mais bacana nisso tudo é a frequência. Então, ela abre para as temporadas, é uma das salas importantes de toda a Europa. No entorno ali da ópera existem hotéis, então, inclusive, os hotéis que são utilizados por pessoas, por estrangeiros que vêm atrás do circuito do bel canto, do balé, da música e tal. O balé está sendo restaurado, é um outro prédio que combina com esse prédio, fica justo do outro lado da Avenida Andrássy, ali na mesma altura. É uma das visitas que vale muito a pena. Então, essa foto, esse slide, mostra aí a Avenida Andrássy, e aqui mais pertinho da gente a Praça dos Heróis. É uma foto aérea de inverno, né? Dá para ver que a gente tem neve sobre o solo, e do lado esquerdo, bem na altura da praça, do lado esquerdo tem um prédio, do lado direito tem outro, os dois com aquelas colunas, né, e frontão triangular, são super clássicos. O da esquerda e o da direita são museus que valem a pena também visitar. No centro da praça, a gente encontra a coluna com o arcanjo São Miguel, e embaixo tem os 7 cavaleiros que compõem, né, chefes das 7 tribos que juntas dão origem ao povo magiar, ao povo húngaro. E esse cavaleiro que está bem na frente aí é Árpád, o mais conhecido, o mais famoso e o chefe de todos. Foi ele que conseguiu reunir os seus colegas, né, os outros guerreiros, para formarem juntos uma nação. Do lado esquerdo, a gente começa a ver as colunas e as estátuas, são muitas, e sobre as colunas também. Então, é uma homenagem que é feita a cada um dos heróis, os principais heróis nacionais. Dá para ver também, mais abaixo, aí na foto do lado esquerdo, um gradil que protege o monumento ao soldado desconhecido. De um lado, eu falei da praça, tem um museu, do outro lado tem outro, então um deles, que é o meu favorito, acabou de ser reformado, está um luxo, já era um luxo antes da reforma, vocês imaginem agora. Eu coloquei aí uma lista para vocês verem de artistas, né, que têm obras nesse museu. É o museu que não faz feio a nenhum dos maiores museus de arte de toda a Europa. Se tem tempo, vale muito a visita. Essa região, aliás, da Praça dos Heróis, é uma região que merece um pouco de tempo, de atenção.
dá para passar ali quase um dia inteiro, se não um dia inteiro mesmo. Vocês vão ver por quê. Então, a conhecer a praça, fazer foto, mas visitar o Museu de Belas Artes, definitivamente, para quem gosta de arte, é uma coisa certeira, uma atitude muito, muito acertada. Um dos artistas que está ali, eu não sei se você era o último, né? Talvez o menos conhecido, que é o Vasarely, é um dos artistas mais, talvez o mais famoso, mais contemporâneo nosso, né? Não tem nada a ver com os grandes nomes que vocês leram ali, mas o Vasarely tem, quem gosta desse tipo de arte gráfica, que tem esse efeito, tem gente até que não pode olhar há muito tempo, que não fica tonto, não gosta, enfim. Mas eu pus esse exemplo para vocês terem uma ideia como é o tido Vasarely no mundo das artes. Ele inventou, ele criou uma arte e que, a mim, pelo menos, dá grande prazer de ver. Do outro lado, exatamente do outro lado do Museu de Belas Artes, está o Museu de Arte Contemporânea. Quem acha que já viu muito museu, quem não entende e não gosta de arte contemporânea, não deve perder a lojinha do museu. É uma das melhores lojas de museu que eu já vi na Europa. Vale a pena, muito bacana. Então vocês veem de novo esse prédio clássico, né, com as colunas e capitel coríntio, e o frontão triangular está com esse mosaico belíssimo. É a diferença, né? O que tem um mosaico colorido não é o de Belas Artes. Bem do ladinho, caminhando depois, a gente falou da arte, né, da pintura e tal. Agora tem uma coisa espetacular, que é o restaurante Gundel. É o restaurante mais tradicional, é a mesa mais tradicional da Hungria, não é só de Budapeste. Esse é o local onde presidentes, né, são recebidos, reis, enfim, pessoas, artistas, pessoas famosas muito importantes são recebidas nesse restaurante chique mesmo, super elegante. Esse é um dos salões. Vê que ele não exagera em dourados nem nada, mas climatizado para você poder tomar vinho. Nossa, é um restaurante exemplar, digamos assim, no serviço, na qualidade da comida e no ambiente. Essas são fotos do serviço, né, tradicional. Eles têm coisas diferentes, como pôr os garfos e as colheres voltadas para baixo. Também tem uma tradição, quando o prato principal chega à mesa, eles vêm com aqueles abafadores de prata, né? Então, se a mesa tem 10 lugares, né, 10 pessoas sentadas, eles precisam de 5 garçons, porque cada garçom só tem capacidade de levantar 2 dessas tampas, né, desses abafadores, ao mesmo tempo. Então, eles já têm essa tradição, na hora põem os pratos, todos os pratos chegam assim tampadinhos, e quando todos já estão com os seus pratos, eles levantam ao mesmo tempo. É uma tradição deles, é uma coisa muito bacana. E aí eu coloquei um prato bonito, né, arrumado, para vocês terem uma ideia, pela louça, pelos talheres, e, enfim, é um restaurante elegante e que é mais barato, como sempre, né? Mais barato para almoçar do que para jantar. Logo em seguida do restaurante Gundel, então você sai do restaurante Gundel, vira à esquerda, está o zoológico, está no centro da cidade, né? Berlim também tem um zoológico bem no centro da antiga Berlim ocidental. Mas eu não estou falando pela riqueza do zoológico em si, né? Dos seus animais, não. O que é bastante relevante aí é a arquitetura, né? O local onde moram os elefantes, todos os animais. Aí está a entrada principal do zoológico, é um exemplo de Art Nouveau. Então, essa arquitetura da virada do século XIX para o século XX, muito elegante, muito sensual até,
todo zoológico é nessa arquitetura, é um conjunto, né? Então vocês veem Praça dos Heróis, o Museu de Belas Artes, o Museu de Arte Contemporânea, depois o restaurante Gundel, o zoológico e em seguida está aí as termas, né? O banho termal que eu mais gosto, que acho mais bonito, mais é aberto, né? Tem a parte fechada também, mas a parte aberta é muito impressionante, é grandiosa, muito charmosa e é uma viagem até o início, né, do século XX, um pedaço aí de muito charme, muito glamour. De novo, as pessoas já não são tão elegantes como já foram. Eu estou me ajeitando aqui na cadeira, fui ficando confortável, fui descendo, agora que eu acho que estou na posição correta. Mas é absolutamente charmoso o lugar. Como eu estava dizendo, de novo, as pessoas não são tão elegantes como eram antigamente. E, claro, para as brasileiras, esperem alguns modelitos que dá vontade de rir discretamente, como, por exemplo, aquele biquinão todo estampadinho de páprica, né, de pimenta. Mas vou te falar, é lindo. E tem uma foto, eu não consegui a foto, queria mostrar para vocês, de dois coroinhas, dois senhorizinhos, jogando xadrez dentro da piscina. Então existem mesas de alvenaria, né, com azulejos que fazem o desenho do tabuleiro de xadrez, ficam aí na margem da piscina e tem essa turma que joga xadrez, os húngaros são feras no xadrez. Escrevi aí o que já tinha falado antes, mas aí estão algumas das substâncias que são encontradas nas águas termais de Budapeste, né, sulfato, cálcio, magnésio, bicarbonato, enfim, vocês entenderem um pouco do que eu falei, né, quais são essas substâncias que contribuem tanto, além da temperatura, claro, para que Budapeste seja um centro de águas termais, balneário de águas termais, conhecido no mundo inteiro. Mais uma foto aí para dar uma ideia como é imenso, né, o local. E, claro, no inverno não tem ninguém aí nessa piscina externa, está todo mundo nas piscinas cobertas. Fechando essa parte, quer dizer, nem fechando, agora do lado da Praça dos Heróis, do outro lado, atrás da Praça dos Heróis, tem esse prédio belíssimo que tem um lago na frente, dá para ver o espelho d'água, e eles reduzem a quantidade de água no inverno e se torna, onde é esse laguinho aí, se torna a maior pista de patinação do mundo. Enfim, deixando essa região, esse complexo ali de jardim, é o Parque da Cidade, né? O Jardim da Cidade foi um dos primeiros do mundo e tem essa quantidade de atrações. Por isso eu falei que vale a pena deixar talvez um dia, ou pelo menos uma boa parte do dia, para conhecer esse lugar. Mas queria falar também de um outro café, que é o New York, que é um dos mais famosos. Depois da Gerbeaud, com certeza é o mais famoso. O Café New York, ou New York Café, ele é uma, digamos assim, uma miniatura do Louvre, do Louvre não, uma miniatura de Versailles, né? Então é um luxo, é um exagero de beleza espetacular. Eu vou lá de vez em quando para tomar café, tanto que eu pus aí a foto do cafezinho. Porque eles servem refeições, almoços, jantares caríssimos, mas a qualidade, acredito que existem outros restaurantes maravilhosos na cidade que não cobram tão caro quanto o New York Café. Claro que fazer foto lá é uma coisa especial, mas não há necessidade, eu não gastaria mais do que isso. Eu não comeria lá, iria lá para tomar o café e para ver como é lindo. E para sonhar um pouquinho com essa época bonita e charmosa da Europa. Não é só comida elegante, né? Mostrei aí Gundel, mostrei New York Café, mas vou mostrar um outro lado, que é o lado típico, um lado rústico. É um lado, nesse caso, eu estou mostrando um restaurante turistão, né? É um dos lugares que eu curto ir. Eu não sou muito imagina, né?
guia vive em lugares turistões, assim, né, cheios de turistas, mas esse é um lugar que eu acho que ilustra de maneira bastante legal para quem gosta de folclore e quem quer experimentar uma mesa mais rústica, eu acho fundamental. Eu pus na foto que está aí no meio, né, essa vasilha de agate com uma sopa, que é a famosa sopa goulash, que, claro, leva páprica, uma sopa de carne com legumes e que leva páprica, e o goulash húngaro completamente diferente do goulash que a gente vê no restante da Europa Central, muito na República Tcheca, muito na Alemanha, que é um picadinho com molho cremoso. Aqui come-se com arroz, na Europa com batatas ao vapor, enfim, é completamente diferente. O goulash húngaro, esse que vocês estão vendo aí, é uma sopa, do lado esquerdo está uma tábua que vem com carnes variadas, né? É bastante gostosa a comida, eles fazem com muito capricho, não é uma coisa tipo, ó, come, dança e vai embora. Não, é para curtir, aprender. Quem gosta de folclore, quem gosta de uma coisa mais rústica, né, de conhecer esse lado que a gente pode considerar assim, um lado mais cigano, embora ciganos hoje componham parte de músicos, né, das grandes orquestras da Hungria, são muitas, músicos clássicos maravilhosos. Nesse caso, especificamente, a gente vai ver os ciganos dominando, também com suas pequenas orquestras, mas dominando a música folclórica, a dança folclórica. É um outro aspecto. Tem o lado antigo e tem o lado folclórico. Aí à esquerda está uma tábua que são as entradas. Eu tinha falado anteriormente dos salames com páprica, o salame com páprica doce, o salame com páprica picante. As bolotinhas são ricota temperada do jeito deles, muito bacana. À direita dá para ver o ambiente, né? Lá no fundo do palco, e o ambiente com os milhos, né? Os utensílios do campo, da agricultura, que fazem a decoração, a ambientação do salão. Falamos de comida elegante, falamos de comida rústica, típica, e agora vamos falar de comida do dia a dia, né? Come-se muito bem, de maneira geral, na Hungria, especificamente em Budapeste, a quantidade de restaurantes é inacreditável. Esse é o Café Cor, que fica próximo do meu hotel, naquela região ali da Basílica de Santo Estevão, muitas ruazinhas, muitos lugares legais para curtir, e às vezes está calor, e em Budapeste você pode, claro, e na Hungria pegar um frio super rigoroso, mas também o calor pode ser bastante, superior a 30 graus às vezes. E a sensação térmica é inacreditável. Então, é uma coisinha mais fresca, mais leve, como aí no caso, uma salada bem temperada com um queijo de ovelha e a água mineral Teodoro, então, que já ganhou muitos prêmios. Não é só água para fazer o tratamento, né, para você se banhar, mas a Hungria tem águas minerais campeãs no mundo, né, ganham prêmios, não são tão famosas, não são tão caras quanto as mais conhecidas, mas vale a pena, para quem gosta, minha sugestão é a Teodora, espetacular. Se tiver calor, um vinho branco, se tiver um tempo mais agradável, um tinto, e aí a sugestão fica por conta de uma região que é muito conhecida, tem ganho muitos prêmios, que é Villani. A Hungria tem vinho e trata o vinho de maneira muito séria. São 22 regiões vinícolas, 8 variedades de uvas e são tratadas com muito carinho. O vinho mais famoso da Hungria é o Tokaj. Eles chamam aí, ó, rei dos vinhos e o vinho dos reis, o rei dos vinhos. E desde muito mais cedo do que a França, um rei já havia determinado, né, e nomeado a região de Tokaj, que é a região que faz esse vinho mais famoso, delimitado e nomeado, quer dizer, protegido. Essa região é para patrimônio mundial da Unesco. O vinho Tokaj, diferente dos outros vinhos, é um vinho de sobremesa.
é um vinho mais adocicado, ele se parece mais com um Porto, ou um Sauternes, um Sauternes, enfim, é um vinho mais... Fica ótimo, claro, acompanhando a sobremesa, mas geladinho na entrada, acompanhando um patê, fica espetacular também. Bom, eu tentei fazer para vocês um resumo do que eu acho que é mais importante, que é mais gostoso. Tem uma particularidade que é o meu jeito de ver, de viver e da maneira de frequentar a cidade de Budapeste. Não sei se eu aborreci muito, mas eu queria aqui com esse Köszönöm, né, esse difícil, agradecer